Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio, nosso verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, não temas, meu irmão, a perseguição, pois quando fazem assim é grande o vosso galardão. Porque antes de você já perseguiram a Jesus, amando muito mais as trevas e aborrecendo a luz. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso boa noite sempre é com Jesus, né? Nosso bom dia, nosso boa tarde, porque afinal, sendo com Jesus, está tudo bem. Eu fico simplesmente emocionado. O irmão Branham disse que ele se portava como um bebê. Eu entendo o que ele disse sobre exageros nos cultos. Entendo também o que era até mesmo uma enchente de louvor, de emoções, na presença de Deus. Nós temos fita dele cantando com a igreja, hinos congregacionais e pessoas gritando, falando línguas estranhas. E uma maravilha. Isso significa também que nós dedicamos tempo suficiente para dedicarmos louvor, sem prejuízo algum com a pregação da palavra. Se encerrássemos aqui a nossa programação de hoje, teríamos muitos itens especiais falados e cantados para levarmos para o nosso dia a dia. Começando por aquilo: nós gostamos de você. E nós percebemos amor. Eu tenho certeza que ele, vindo aqui, ele perceberia amor.
Nessa hora as diferenças acabam, as mágoas desaparecem. Quando você está embriagado com o Espírito, todo mundo é bonito para você, todo mundo está rindo de você, você faz graça para todo mundo. E você, se possível, daria tudo para as pessoas. Vamos ficar de pé? E vamos ler onde foi anunciado, aos Hebreus capítulo 4, verso 12, 13. Os nossos ouvintes da Rádio Anhanguera, Rádio Jornal de Goiás, estão conosco aqui ao vivo no Tabernáculo da Fé, a Rádio Anhanguera e Jornal, transmitindo para vocês o que acontece todos os domingos. E também a internet, se você está no rádio, tem internet, é www.palavraoriginal.org.br. Depois da leitura da Bíblia, o conjunto vai cantar o hino Sinos do Evangelho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós pedimos ao nosso Deus, a quem estamos louvando, adorando, para continuar nos abençoando, muito especialmente agora através da palavra do Senhor. E não me esqueço de que nós precisamos sempre de sermos guiados na vereda da justiça por amor do Teu nome, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, chocamos com todos os espíritos errados, com todo espírito de inflamação, de infecção, de doenças, com tumores. Nós chocamos com qualquer doença nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos.
Um dos tipos mais apropriados para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a espada. E o irmão Branham, o profeta desta era, afirma que tinha pavor do esgrima. 2 homens lutando com espada na mão. É uma coisa terrível. Enquanto que diverte, emociona milhões na Terra, desde os primórdios. Mesmo com execução fatal e esportivamente. Isso já é praticado, foi praticado e é praticado como esporte também. Agora, esse termo espada é muito usado na Bíblia Sagrada. E nós não temos que estar batendo constantemente, terceira puxada. Mas tudo isso está dentro da terceira puxada do ministério de Elias, do 7º anjo. E nós damos graças a Deus, porque como ele, não estamos apenas repicando isso, mas estamos deixando isto acontecer. Na administração espiritual, nós encontramos um fator, um segredo muito que difere bem da administração natural, secular. É que na administração espiritual, nós temos que administrar aquilo que está acontecendo. Isto quer dizer, deixar acontecer e saber administrar aquilo que está acontecendo. Porquanto aquilo é de Deus, embora não entendamos, e às vezes, e muitas vezes, nem aceitamos, até por força da palavra. Você tem que ministrar o seu dom e administrar os seus resultados. A sua salvação, a sua eleição. E Deus dá, em absoluto, capacidade para tal, para isso. Cada eleito carrega uma natureza que administra como ovelha que produz lã. Por quê? Porque ela é ovelha. Então, Paulo disse aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Não há nenhuma espada que faça isso, só a de Deus. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Agora vamos lembrar de como isto operou através de um homem chamado William Branham. Intenções, pensamentos e intenções do coração. Na mensagem A Brecha, é a brecha porque está entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Então está ali nessa brecha. Ele nos fala sobre o Kenyo Sabino, que lá de sua casa, onde posamos uma vez, pode-se ver o Kenyo, lá onde ele recebeu o casamento e divórcio. Eu faço essa comparação, essa saída para Nápoles, que tem aquele alto ali, aquela reserva, mas que aquilo ali fosse um pico muito alto, é o Kenyo, um pico. Na nossa linguagem mesmo, uma montanha afinada, um pico, um morro muito alto. Mais alto, põe alto nisso. Uns 30 minutos, lá de Tucson até ali. E às vezes em Tucson estava com 30 graus, 27 graus, e assim por diante, mais ou menos, e lá em cima estava abaixo de 0, nevando. E de cá você vê aquela, como na Cordilheira dos Andes, aquele cume branquinho como a neve. E ele ia lá. O menino sabia que ele ia lá para Deus falar com ele. Ele gostou muito de altos, de picos, de cânions. Parece que fica mais próximo de Deus. Ou seja, por quê? Um lugar que o homem comum não pode estar sujando muito. Eu confesso que eu estive lá na Pedra da Águia, à vista dela, mas porque eu fui levado até lá. Então ele diz aqui, a partir do parágrafo 9, eu subi num cânion e eu escalei o caminho tão alto quanto eu pude ir. E eu perguntei ao Senhor, que intimidade. Nós temos visto muito disso, e soa bem, mas logo a gente vê que é uma tonteria. Eu perguntei ao Senhor, e o Senhor me falou, e o Senhor me disse, e acaba que esses que o Senhor me disse são os piores rebeldes. Eles não têm pastor, não têm ministério, não têm nada. Mas esse aqui é diferente. Ele tinha uma intimidade de companheiro, de irmão, de pai para filho, de pastor para ovelha, companheiro, de amigos, intimidade de amigos. Irmão Branham, como Abraão, foi amigo de Deus. Gostava de conversar com Deus, porque ele só conversava com Deus presente. O mundo hoje acha que para orar tem que gritar tanto como se fosse jogando uma pedra para chegar lá no céu com um bilhetinho ali dentro. Ora, você pode falar com a pessoa, desde que ela esteja juntinha de você, pode falar, sussurrar, que ela ouve, entende.
Agora, essa amizade com Jesus, com Deus, com o Senhor, que discerne os pensamentos, aí foi onde Paulo colocou a oração e súplica no Espírito como a oração poderosa, que sustenta o crente. Há pessoas que suplicam demais, falam demais, mas não oram nem um pouquinho no Espírito. Só de cabeça, de garganta, focalizando somente suas necessidades materiais, naturais, físicas, de filhos, de nora, de sogra, de sogro, de parente, de amigo. A oração fica só em torno disso. Mas você vê como você tem hora que entra no Espírito e sai desse patamar. Aí quando você crê no levantar a mão, em favor de alguém. Às vezes em total silêncio, uma mão levantada fala mais do que um grito, gritos e gritos. Porque isso é acompanhado de espírito, de fé perfeita. Então, a gente vê uma mensagem dentro da mensagem, e de repente você chega dentro dessa mensagem, encontra outra mensagem, e daí a pouco você encontra outra mensagem dentro daquela outra, e vai assim, e você nunca esgota. Onde é que está esse presente? Eu perguntei ao Senhor. Você já perguntou ao Senhor? Por acaso, quando aquele jovem cristão te pediu em namoro, em casamento, você perguntou ao Senhor? Através dessa intimidade que você tem com Ele? Um exemplo apenas. Você já perguntou para o Senhor? Quando aquela moça, você nota que ela está correspondendo, dando sinal verde para você pedi-la em namoro? Você já perguntou ao Senhor sobre aquela mudança? Você perguntou ao Senhor a respeito de vender a única casa que você tem para aventurar o capital? E agora você vai, leva isso para casa. Perguntar ao Senhor. Bom, é muito bom, para isso você tem pastor. Chegar no escritório e diz: o que o senhor acha disso? Essa semana eu disse para uma família turbulenta, agitada. Eu disse: olha, minha filha, você desanima, gente. Tira minhas forças. Porque Deus decide aqui uma coisa, aqui no escritório. Responde aqui. Você sai alegre, ali na porta, mãe, irmã, tira tudo da cabeça, tira tudo, desmancha tudo. Então você não veio perguntar ao Senhor. E outros há que acham que o pastor tem uma bola de cristal. Você tem o sacerdócio a seu favor, não resta dúvida. Mas tem muitas coisas que você não tem que perguntar.
Você não tem que perguntar. Irmão Branham não estava perguntando ao Senhor como uma inquirição. Nós vamos ver a sequência disso. Ele queria simplesmente o significado. É grande isso, gente. Como é que Deus nos dá tudo de graça? Não tem direito o povo de Deus desta mensagem viver confuso por significado de tal coisa, tal isso, tal aquilo, trono de intercessão, nuvem. E coisas, e terceira puxada, e 7 trovões. Por quê? O Senhor deu tudo para o revelador. Ele se interessou não somente em benefício próprio, ele se interessou pela coisa, por toda a noiva, por todo o seu povo. Nós, às vezes, nós superestimamos pessoas, porque vemos talento, vemos responsabilidade nelas, capacidade, e elas se sentem mais responsabilizadas com aquilo, e às vezes, com bom senso, boa consciência, acha que isso nem é bom. Mas nós corremos o risco também de subestimarmos a nossa esposa, ao nosso marido, ao nosso filho, começando de novinho. Razão pela qual temos muitas meninas, filhas, filhos, moças complexadas, enterradas num complexo, porque sempre foram subestimados dentro de casa, subestimados na escola, isso vai estendendo, subestimados na igreja. Ora, não é porque você não canta, não é porque você não prega, não é porque você não diaconiza, não é porque você não administra, que você não tenha a mesma posição dos que fazem. Paulo tomou o corpo humano como exemplo disso, falando de orelha, de olhos, de mãos, de braços. Ele traçou a anatomia humana, inclusive órgãos que são de menos honra, os quais nós damos mais honra. Membros de menos honra, aos quais nós damos mais honra. Você entendeu isso? Membros de menos honra. Veja aí 1 Coríntios capítulo 12, não é isso? Aos quais nós dedicamos mais honra, porque é através dele que vem a procriação deles. Sem eles, os honrosos já teriam sido extintos. Sem os desonrosos, os honrosos seriam extintos. Que grandeza, hein? Que profundidade! Isso só pode ser de profeta, de apóstolo. Você se encontra no quadro.
Você não está nesse quadro porque você se colocou nele. Então, eu perguntei ao Senhor, que confiança absoluta, que descanso. Eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá em cima, não era lá embaixo não, no ridículo misturado. Essas coisas profundas ele nunca recebeu, a não ser quando estava separado. Ele tinha um bom pretexto no seu sangue, que era caçar, que era viver pelo mato, pelo deserto. Veja, ter um profeta como nós temos, as esposas deveriam parar e pensarem, cada uma por si, ter um marido como eu tenho. Você nunca vai entender um ministério vindicado. Ter um pai como eu tenho, ter uma mãe como eu tenho. Você não sabe que pelas altas madrugadas, enquanto você dorme, ela está lá com a cara no chão. Jó fez isto pelos seus filhos. E eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá em cima, separado, escutando a sua voz, ele disse, ministro, pastor, você tem que ficar só. Em outras palavras, ele disse, você tem que ir para o deserto. Você tem que ter um lugar, um deserto, para você ficar sozinho. Não é que você vai sair de lá com a bola de papel cheia de coisa nova, poderosa. É o fato de você se separar é que te leva a ser usado quando estiver lá no seu posto, no seu exercício. É bom discorrer sobre a verdade, porque a verdade está alimenta a nossa alma. Sua alma está comendo, bebendo, se abastecendo. Sai do ridículo, sai da coisa baixa. Eles chamam de fofoca. Então o que foi, irmão Branham, que o senhor perguntou? Ele disse assim, o que significava tudo aquilo, e assim por diante. Parecia que eu estava aborrecido e não sabia exatamente o que fazer. Grande estrondo. Anjos formando nuvem. Anjos formando nuvem. E com a comissão principal de seu ministério, revelar os 7 selos.
E então, enquanto eu estava orando, uma coisa estranha aconteceu. Eu disse: eu quero ser honesto. Eu quero ser honesto. Pode ser que eu tenha dormido. Isso pode ter sido uma espécie de um transe. Ou isto pode ser uma visão. Eu estou mais ou menos inclinado a crer que tenha sido uma visão. Sendo honesto. Tanto que eu tinha minhas mãos estendidas, dizendo: Senhor, o que aquela explosão significa? Ora, irmãos, a resposta de cada ponto de esquina da mensagem, Deus deu para o irmão Brana. Nós não precisamos estar confundindo as pessoas com interpretações próprias e, como ele próprio mesmo disse, com agrupamento de versículos e de parágrafos. Tanto que eu tinha minhas mãos estendidas, dizendo: Senhor, o que aquela explosão significa? E o que aqueles 7 anjos, numa constelação em forma de pirâmide, que me levantaram do chão e me viraram para a direção leste, que era Jeffersonville. O que significa aquilo? O Senhor respondeu para ele que era a vinda física de Jesus? A nuvem? Não. Não deveríamos nem ocupar tempo com isso. Eu permaneci ali, em oração, e algo aconteceu. E agora, alguma coisa caiu em minha mão. Eu vi lá na palavra falar da réplica disto que caiu na mão dele. E eu sei, se vocês não entendem as coisas espirituais, eu pego aqui agora, 1 Coríntios, espera aí, 1 Coríntios capítulo 2, não é? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, até que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Espirituais. Isso é uma linguagem para pessoas espirituais. Não espiritualistas, mas espirituais. Mente de Cristo. Eu sei, se vocês não entendem as coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho, o que eu vou dizer. Para nós não. Mas para quem não tem a mente espiritual, é estranho isso aqui. E isso aqui não satisfaz. Mas alguma coisa tocou minha mão. Tocou minha mão. E eu olhei. Era uma espada. Era uma espada.
E o cabo era feito de pérolas. As pérolas mais lindas que eu já vi. E a proteção, vocês sabem, onde eu acho que é para proteger suas mãos de serem atingidas. Vocês sabem, enquanto você está... As pessoas estivessem duelando, era de ouro. E a lâmina do sabre não era muito comprida, mas era uma navalha afiada. Aleluia. Isso aqui não tem diabo que aguenta. E ela era de prata reluzente. E ela era a coisa mais linda que eu já vi. E aquilo o contentou tanto que naquela hora ele não lembrou de coisa nenhuma mais linda do que aquilo. Ela se encaixava exatamente em minha mão. E eu estava segurando. E eu disse, não é linda? Eu olhei para ela e eu pensei, mas vocês sabem, eu sempre tive medo de uma espada. E agora estava com uma na mão. Eu estava contente por ter vivido fora dos dias em que eles as usavam, porque eu tenho medo de uma lâmina. Por isso eu pensei, o que faria eu com isso? Enquanto a segurava em minha mão, uma voz de algum lugar disse, essa é a espada do rei. Agora, quem está falando isso aqui, para você que é espiritual, não está inventando. A irmã Hatmuser, naturalmente estava ouvindo pessoalmente lá, ela disse a mesma coisa no auditório, quando ela ouviu isso aqui. Eu creio, irmão Branham. E se você estivesse lá, você diria a mesma coisa. Porque você está aqui tão longe e diz, eu creio. Se a pessoa não for espiritual, não tem como crer. Essa é a espada do rei. Então aquilo me deixou. Eu estava curioso para saber o que aquilo significava. Essa é a espada do rei. Veja só, em resposta à pergunta, o que significa essa nuvem? Esse estrondo? A espada é a palavra. E eu pensei, se tivesse dito a espada de um rei, poderia ser que eu tivesse entendido. Porém disse, a espada do rei. Então eu posso não ter isto correto, mas eu pensei, há somente um. O rei, esse é Deus. E sua espada é esta. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós,
Eu pensei, em duelo, vejam vocês como eu entendi. Eu não entendo uma palavra disso, mas um princípio do duelo. Mas segundo o melhor do meu entendimento, as lâminas se cruzam. E então, finalmente, as espadas, se elas travam o inimigo e você travam as espadas, assim, então, isso requer força do homem que está duelando. Agora vai ser sua força. Porque cruzaram. O que tiver menos força, vai morrer. Sua espada estaria apontada para o meu coração e a minha para o dele. Mas elas estão travadas. Nossas lâminas batendo uma na outra. Então elas se batem, então as espadas se encontram. Aquele que puder pôr a outra embaixo, a espada está em linha reta para o coração. E aí é o fim. Ainda que a espada seja a palavra, ela requer uma mão forte de fé para segurá-la ali. Então não cabe superestima, subestima também. Não cabe nisso. Requer a mão forte de fé para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo, do próprio câncer. Agora, não entendendo estas coisas, mas apenas tudo que tenho recebido dele, que eu posso lhe dizer, tenho lhes dito. Então vocês sabem, eu creio que foi. Não disse nosso Senhor que tudo que ele recebeu do Pai, que ele tinha dito e nada tinha retido? E então nós desejamos fazer estas coisas exatamente como elas vêm. Se vocês forem realmente sábios e orarem, estou certo que vocês entenderão algo dentro de pouco, algo que eu espero que seja revelado. Ele está preparando para a abertura dos selos. Mas o que é aquilo, Senhor? O que é aquele grande estrondo? O que é aquela nuvem? A resposta não é a vinda física de Jesus. Nós temos um tempo mensagens para pregarmos o outro tempo. Quem sabe isso fica dividido em 2 mensagens. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero um pouco de força agora, de sua parte. Empurre essa dor para lá. Pense nisso. Empurre. Encoraje-se. Jesus sempre disse, tenha bom ânimo. Ele disse, eu venci. Eu venci. Eu tive força para vencer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
3 cruzes lá no madeiro, em um cenário de grande dor. O Cristo Santo que se escuda, meigo e sereno, cheio de amor. Não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande dor. Não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande amor. Na cruz do meio brilha o Cordeiro, o verdadeiro Filho de Deus, que imolado por meus pecados, sobre o madeiro ele padeceu. Não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande dor. Não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande amor. Ressuscitou depois de 3 dias, grande alegria pra todo ser. Apareceu aos seus discípulos, dizendo: eu voltarei outra vez. Não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande dor. Não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande amor.